A ascensão do Bitcoin tem sido um fenômeno marcante na era digital, desafiando o monopólio dos estados e instituições financeiras tradicionais. Portanto, exploraremos a corrida silenciosa que está em curso pela custódia do ouro digital e como isso pode moldar o futuro das dinâmicas de poder e da economia. Para nós, os verdadeiros produtores de riqueza têm a responsabilidade de garantir boas posições nessa corrida, antes que os estados e os dominadores imorais assumam o controle absoluto. Caso contrário, a humanidade estará em risco. Conforme o economista italiano Vilfredo Pareto salientou, 20% da população produz 80% da riqueza. Em outras palavras, 80% dos resultados vem de 20% das causas. Por outro lado, os responsáveis pela maior parte da riqueza de todo o mundo ainda não estão totalmente conscientes do verdadeiro potencial do Bitcoin. Isso ocorre porque a maioria das pessoas ainda depende do sistema fiduciário tradicional, mesmo que este esteja marcado por inflações, abusos de poder estatal e altas taxas. A adoção em massa do ouro digital ainda pode ou não ocorrer, e o seu desfecho definirá os rumos econômicos da sociedade. Até a conclusão desse resultado, esses grupos mais ricos deverão aprender a dominar conceitos básicos, porém poderosos sobre criptografia, chave privada, chave pública, assinatura derivada e validação por consenso são conceitos base para compreender o funcionamento do ouro digital. No entanto, fique explícito que muitas pessoas, até mesmo milionários, não compreenderam ainda essas definições. Sabemos de casos nos quais pessoas guardam em seus cofres carteiras de Bitcoin juntos com as palavras BIP39 que dão acesso ao conteúdo da carteira. A custódia absoluta dos satoshis é o ponto crucial para garantir o poder e a influência no futuro. Isso significa possuir a chave privada, que dá acesso direto às moedas digitais. Assim, o dono das chaves não depende de intermediários como corretoras ou instituições financeiras. Afinal, essas entidades estão sujeitas a regulamentações governamentais e podem ter suas contas bloqueadas por ordem judicial. Como já alertamos várias vezes no canal, somente ao possuir a chave privada e mantê-la segura é que a verdadeira posse sobre as moedas digitais é alcançada. Ao contrário das moedas fiduciárias, controladas por estados, o Bitcoin é descentralizado e resistente a intervenções arbitrárias, sendo a última moeda totalmente livre de controle centralizado. Portanto, é imperativo moral que os criadores de riqueza da sociedade busquem essa custódia para evitar a completa diluição de suas reservas de valor que o dinheirinho estatal está sujeito. Podemos refletir nesse contexto através do que aconteceu com a Ucrânia e seus refugiados da guerra contra a Rússia. Muitos fugiram pela Europa apenas com suas roupas do corpo e guardam suas palavras de acesso ao ouro digital em sua memória ou cartões codificados. Também comentamos aqui no canal, no vídeo, Bitcoin para o afegão sim, para o Talibã não. De várias famílias que fugiram do Afeganistão nas mesmas condições. Elas, ao chegar, por exemplo, em Portugal, tiveram acesso às moedas e puderam retomar sua dignidade e riqueza, com maior facilidade dos que não compraram os satoshinhos. Imagine fugir de uma guerra dessas com ouro ou malas de dólares. Por outro lado, imagine carregar somente o necessário para sobreviver, como comida e roupas para manter toda a sua riqueza memorizada em palavras. Nenhuma milícia ou assaltantes podem fazer ideia da riqueza que você possui em sua cabeça. Ao contrário, carregar muito dinheiro ou ouro e joias, além de possuir uma logística complexa e difícil, poderia te denunciar à simples vista de forma óbvia. Portanto, o Bitcoin traz o poder de esconder seu patrimônio na sua cabeça, algo inédito na história humana. No entanto, apesar de o valor do ouro digital ser complexo e necessitar de uma base intelectual desenvolvida para compreender, devemos reconhecer que muitas pessoas já perceberam que ele tem um valor intrínseco. Por isso, corre-se o risco de que pessoas com interesses escusos à liberdade econômica da população possam tentar centralizar o poder do ouro digital em suas mãos. Imaginem se fosse possível de alguma forma a desapropriação do Bitcoin como ocorreu com o ouro em 1971 nos Estados Unidos no choque Nixon. O governo americano poderia comprar a maioria das moedas em custódia americana, e dias depois o preço subiria absurdamente, aumentando ainda mais a riqueza do governo. Isso dificultaria ainda mais o acesso da plebe a essa criptomoeda, centralizando o poder e removendo a chance da resposta do povo ao controle estatal. Uma alternativa para enfrentar essa questão é difundir o poder dos satoshis entre os verdadeiros produtores de riqueza. Basta espalhar o conhecimento necessário à população verdadeiramente produtora. Assim, não é necessário convencer a todos. É essencial que eles compreendam a importância dessa corrida silenciosa,
e garantam sua participação antes que os governos e dominadores imorais assumam o controle absoluto. Somente assim, a riqueza estaria nas mãos daqueles que contribuíram significativamente para a sociedade e agem de forma ética e pacífica, alinhando seus princípios anarcocapitalistas de liberdade individual. Infelizmente, a participação dos estados e dos ditadores nessa corrida é evidente. Vários países já proibiram o uso do Bitcoin, enquanto outros implementaram regulamentações restritivas. Essas ações indicam o medo dos poderosos em perder o controle sobre a moeda e a capacidade de manipular as finanças dos cidadãos. Além disso, estratégias econômicas de grandes empresas reconhecem o potencial do Bitcoin como arma competitiva em reserva de valor. Michael Saylor se manifestou muitas vezes sobre isso em seus livros e conteúdos publicados. Por isso, é responsabilidade daqueles que almejam a liberdade combater essa influência dos estados sobre o ouro digital, porque esse dinheiro descentralizado é nossa grande esperança. Eles devem adquirir os satoshis como uma forma de proteger suas reservas de valor, acabando por se libertarem da dependência do sistema fiduciário tradicional. Essa atitude não apenas fortalece sua posição individual, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e livre. Enfim, essa corrida silenciosa é uma oportunidade única para todos nós que sonhamos com a autonomia individual e monetária. Por isso, garantir boas posições nessa corrida antes das elites governamentais é uma responsabilidade que não pode ser ignorada. Caso contrário, a humanidade estará sujeita não só à diminuição do poder de compra, mas à perda do direito de propriedade privada e à escravização distópica como em 1984, de George Orwell. Portanto, aqueles que conseguirem custodiar corretamente seus satoshinhos terão a chave para moldar o futuro da humanidade. Ademais, vale ressaltar a necessidade da atualização e educação contínua acerca de criptografia, tendo em vista o seu dinamismo e constante evolução tecnológica.